glória para Jesus. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Quanto mais glória, mais vitória. Quanto mais glória você dá, mais o Espírito Santo de Deus opera. Quando você está aqui adorando, quando você está aqui glorificando, Deus envia os anjos da tua casa, Deus envia os anjos da tua família, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua vida. Quanto mais você adora, o milagre acontece. Quando você vai adorando, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai transformando, porque Ele é Deus. Uriandalás, decantalaço, Ele canta. Uriandalás, decantalaço, Ele cantas. Meu Deus, Ele está aqui, Ele está aqui. Uriandalás, decantalaço, Ele cantalás. Nós lemos aqui a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 37 do Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. E diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para o homem era impossível Sadraque, Mesaque e Abednego ali sobreviver naquela fornalha de fogo. Mas lá estava o quarto homem da fornalha. Porque para Deus nada é impossível. Aos olhos humanos era impossível acontecer o que aconteceu no Mar Vermelho, quando ele se abriu e Israel passou em terra seca. E logo em seguida ele fechou, matando o inimigo do povo de Deus. É impossível aos olhos do homem, mas porque para Deus nada é impossível. É impossível Daniel ser lançado na cova dos leões. Aos olhos do homem era impossível ele sobreviver, mas Deus ali enviou o anjo, fechou a boca dos leões, e do outro dia o rei ali chamou por Daniel, e Daniel ele falou ao rei: ainda vivo, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Não sei se você ainda entendeu o que Deus quer falar aqui nesta noite, mas Deus ele manda dizer para ti: aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é impossível para você, Deus se levanta do trono para agir na tua vida. Aquilo que foge do nosso alcance, que foge da nossa, aleluias, do controle das nossas mãos, Deus se levanta do trono para agir. Porque para Deus nada é impossível. Para Marta era impossível ela novamente ver o seu irmão, porque já fazia 4 dias. Mas Jesus chega e ele diz: Lázaro, saia para fora. E ele vem caminhando, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E o tema desta campanha é: nesta causa eu por esta causa eu me ponho de joelho. Talvez a causa que você colocou diante de Deus, aos teus olhos é impossível, mas porque para Deus nada é impossível. Ele está aqui e Ele garante a vitória. A Bíblia diz que Ele é o maior interessado em nos abençoar. E porque para Deus nada é impossível, mas temos que colocar a nossa fé em ação. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Somente uma coisa que impede nós de receber o milagre, de receber a bênção e o impossível em nossas vidas, é a nossa incredulidade. Ele não habita no meio da incredulidade. Mas a Bíblia diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, já é o suficiente para dizer aos montes: levante-se daí e precipite-se no mar. A Bíblia diz que a fé
Aleluia, ela é a certeza das coisas que não se vê. Como usamos a fé? É quando você coloca algo nas mãos de Deus, algo que aos teus olhos é impossível, e você diz: Deus, eu coloco nas tuas mãos e já te agradeço porque creio no meu milagre. Já agradeço, Senhor, eu coloco nas tuas mãos e eu já confio, porque o Senhor não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa, e a tua palavra diz que tudo aquilo que pedindo em oração, crendo, receberemos. Tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Ele fala tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Mas o inimigo, ele quer te impedir. O inimigo, ele luta de todas as formas para nos impedir, colocando em nossa mente a dúvida, a incredulidade e a incerteza, para que nós venhamos questionar a ação de Deus nas nossas vidas. Às vezes pensamos e colocamos a dúvida em prática quando nós falamos: Senhor, será se o meu esposo vai se libertar? Por que você colocou nas mãos de Deus se você está questionando ele? Só coloca nas mãos de Deus aquilo que você tem certeza que Deus vai agir. Se você colocou com esse pensamento, tira. Mas se você colocou com o pensamento: eu creio que em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em tudo, Deus, ele tem poder para agir, mas nós temos que colocar em prática, em ação, a nossa fé. Quando Deus, aleluia, quando o povo de Israel estava ali no meio, na frente do Mar Vermelho, eles começaram a questionar e murmurar, e falando: Moisés, não tinha sepulcro bastante ali na terra, lá no Egito, e trouxesse nós para morrer aqui na beira do Mar Vermelho. E Moisés começou a clamar, e Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus, ele não nos coloca na frente de uma situação sem antes preparar uma porta de escape. A Bíblia diz que não vem tentação sobre vós senão humana, e Deus não nos dá fardo além do que não possamos suportar. E além da tentação, ele dá um escape. Deus poderia ter direcionado o povo de Israel para qualquer outro caminho, mas por que ele direcionou justamente para lá? Porque ele queria glorificar o seu nome. Ele queria, aleluia, fazer um milagre ali para que o nome dele fosse glorificado. E muitas das vezes Deus nos direciona para a frente do mar. O mar o mar que vem sobre as nossas vidas. O mar da provação, da tentação, da perseguição. E às vezes nós nos deparamos, estamos à frente desta tal perseguição, ou preocupação, ou problema, e nós começamos a questionar: Deus, por que estou passando por isso? E Deus manda dizer para pessoas aqui nesta noite: por que questiona, por que duvida, por que, aleluia, curva o teu coração? E Ele diz para ti: marche, aleluia, somente confia, somente descanse. O tempo de Deus, para nós, demora, mas para Deus é a hora certa. Ele chega na hora certa. Se não chegou o momento, é porque ainda Deus está trabalhando. Deus, ele nos coloca em uma determinada situação, em uma provação, em um deserto. Não é para nos matar, é para nos capacitar, é para nos forjar, é para nos ensinar algo. Como a pastora falou, em tudo Deus tem o seu propósito. Nada acontece por acaso. Em tudo tem um propósito de Deus. Se Deus está permitindo nós passar por certas provações, é porque algo Ele quer nos ensinar. Se Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar. Se Deus coloca, aleluia, certas coisas na nossa vida, é porque algo Ele tem a tratar em nós. Não é as pessoas, é nós. Deus colocou, Jesus foi para o deserto, veio o diabo, começou a tentar, mas Jesus ali, ele estava no propósito. Ele resistiu à tentação.
Por quê? Porque ele estava focado. Ele estava focado no objetivo. O objetivo dele, ele estava aqui, mas ele sabia aonde ele queria chegar, aonde ele ia chegar. Você pode ver que até os discípulos às vezes chegou nele e falou: mestre, você não vai comer nada não? Ele falou: uma comida eu tenho para com meu Pai que vós não conheceis. E o alimento que eu tenho para com meu Pai é fazer a vontade dele. Então o que me sacia, o que me deixa satisfeito é fazer a vontade do meu Pai. Então ele diz: olha, o meu foco é esse, é fazer a vontade do meu Pai. As demais coisas, se der tempo, tudo bem, mas o meu objetivo, o meu foco é a vontade de Deus. Então às vezes Deus ele coloca nós em uma determinada caminhada, uma trajetória, é porque Ele quer nos tratar. Tem coisas na nossa vida que ainda impede mais de Deus chegar até nós. Então Ele coloca nós em determinadas situações, porque Ele quer moldar o vaso. Aleluia, Jesus. E às vezes nós estamos tão desfocados da vontade de Deus que não compreendemos. E como o povo de Israel começamos a murmurar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 diz: não murmureis, pois como aqueles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, às vezes não compreendemos. A palavra do Senhor, ela nos dá base para crermos nos feitos de Deus. Se nós formos ler de Gênesis a Apocalipse, nós temos o que? Consolo para as nossas almas. O próprio salmista Davi disse, no livro de Salmos 23, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele diz mais: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Então, se Ele está na tua vida, se o Senhor Jesus está na tua vida, não temas. Porque às vezes, se uma porta fecha aqui, Ele abre outra. Mas só que Ele diz que não vem tentação sobre vós, senão humana. E Deus não nos dá fardo que não possamos suportar. Além da tentação, Ele dá o escape. Eita, Jesus. Em tudo tem uma saída. Mas só que o processo tem que ser realizado em nossas vidas. Nós temos que passar pelo processo que Deus está permitindo. Não podemos fugir, pegar atalho, pular por cima. Se é para nadar, nade. Se é para ir de barco, vá de barco. Se é para ir caminhando, vai caminhando, mas não desvie o foco. Então tudo tem um propósito. Se Deus permitiu isso, é assim que Ele quer. Então não questione, glorifique. Como o nosso irmão missionário, é missionário, né? Evangelista leu: em tudo dai graça. Glória a Deus. Deus, é só arroz e feijão? Glória a Deus. Deus não tem carne hoje não? Aleluia. Deus, eu só tenho essa roupa? Aleluia. Glória a Deus. Glorifique a Deus em tudo. Certa vez um pastor foi visitar uma irmã e ela sempre alegre, louvando, glorificando a Deus. E ela foi oferecer um café para o pastor foi tomar o café, quando ele colocou na boca não tinha açúcar. E ele pensou: meu Deus, está sem açúcar. E Deus falou para ele: cala a boca, eu estou provando ela no açúcar. Então às vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Às vezes Deus tem permitido, nos mínimos detalhes Deus está querendo nos ensinar algo. E às vezes nós perdemos a bênção. Por quê? Porque estamos desfocados da palavra e da vontade de Deus. A nossa vida é uma bênção. Nós não enxergamos a riqueza que temos em nossas vidas. Por quê? Porque a ambição toma conta dos nossos corações e nunca somos satisfeitos com o que Deus nos dá. E sempre queremos ter mais. Senhor, esse celular aqui, a memória é pouca. Mas e se você não tivesse nenhum? Senhor, minha moto é 125, e se você não tivesse nenhuma? Senhor, mas eu só tenho um sapato, e se você não tivesse nenhum? É pouco. É melhor do que nada. Deus. O ruim é não ter nada.
É pouco, mas Deus não tem deixado faltar nada. Louvado seja Deus. Às vezes não é o que queremos, mas é o que precisamos. Às vezes não é da forma que queremos, mas é da forma que Deus quer. Porque a tua vida é dele, a nossa vida é dele, a nossa família é dele, e tudo é por ele e para ele. Louvado seja Deus. Às vezes não é da forma que queremos, mas glorifica, porque é da forma que Deus quer. Aleluia, É a Jesus. vontade dele, então glorifica. É glorificando que Deus vai abrindo portas. É glorificando que Deus vai abençoando. Ah, mas Deus não me coloca no muito, pastora. Por quê? Porque Ele diz: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se no pouco não é fiel, Deus vai colocar no muito. Santo Deus. Se no pouco não agradece, imagina no muito. Vai esquecer de Deus. Vai começar a viajar. Vai esquecer da igreja. Vai esquecer da pastora. Vai para a festa e vai esquecer que tem culto. Eita glória. Aleluia, Jesus. Fala assim. Mas quando nós compreendemos o propósito de Deus e falamos como Jesus: um alimento eu tenho para com meu Pai. Aleluia. E os incrédulos não entendem. O que me satisfaz é estar na presença dele, é fazer a vontade dele, é adorar ele, é buscar a ele enquanto é tempo, enquanto está perto, enquanto se pode achar. Aqueles que não têm essa visão, vai chegar um grande dia que eles vão bater nesta porta. A pastora não vai estar mais aqui, o evangelista não vai estar mais aqui, você não vai estar mais aqui. Nós estaremos lá na glória, adorando a Jesus pessoalmente. Aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, é de que naquele grande dia Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, receber por herança tudo aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Às vezes não temos o que queremos aqui na terra, mas lá no céu, irmão, a tua casa vai ser gloriosa. Você vai ter um novo corpo. Você vai ter um novo nome. A Bíblia diz que nesse corpo perecível vai se transformar em um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe. Verdade, aleluia. Glória ao Senhor. Essa é a nossa esperança, é a nossa alegria, a nossa felicidade, é de estar servindo ao Senhor, é passando dificuldade dando glória, é passando por prova e aleluia, porque sabemos que naquele grande dia nós vamos dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, Glória a Deus. valeu a pena não desistir. Aleluia, Jesus. E mesmo sabendo que tem festa ali, mas estamos aqui. Glória a Deus. Deus é fiel, porque Ele está no controle das nossas vidas. A Bíblia diz: confia no Senhor Jesus de todo o teu coração, e não te estribe, ou confie, ou se apoie no teu próprio entendimento. Mas confie no Senhor Jesus, porque os que confiam no Senhor Jesus serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Quando você confia no Senhor, que vem a provação, que vem alguma tentação, você não se abala, não se perturba, não perde o controle, não perde o foco. Você confia. Aleluia. Você confia, porque sabe que Deus está no controle. Se Deus está permitindo passar, porque Ele tem propósito, Ele tem projeto, Ele tem algo a fazer. Talvez é dessa forma que Ele te faz chegar mais próximo dEle. Talvez é dessa forma que o teu coração será mais aquebrantado. O coração aquebrantado tem mais facilidade de sentir a presença dEle. Às vezes é a forma que Ele está usando para quebrar mais, para te aperfeiçoar mais, para te ensinar mais, para te capacitar mais. Às vezes a provação que tu tem passado é a experiência que você vai poder ensinar alguém amanhã. Que você vai chegar para a pessoa e falar: olha, eu passei por isso. Então confia. Aleluia. A tua provação não é para a morte. O que você tem passado não é para a tua morte.
Mas é para Deus te fazer mais forte. É para você erguer a cabeça e dizer, porque para Deus nada é impossível. Você pode ver que para eles era impossível atravessar o mar, mas do outro lado Miriam cantou, Miriam dançou. Por quê? Porque eles viram o grande mover, o agir de Deus. Às vezes o inimigo está querendo que você fique do lado de cá e não quer que você atravesse. Aí ele quer que você fique olhando somente o tamanho do problema. Mas eu te convido agora a direcionar os meus olhos para cima, como a Bíblia diz, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então começa a olhar para Deus, que você vai começar a olhar para cima e ver o tamanho de Deus e vai esquecer que o teu problema está na tua frente. Certa vez Jesus vinha andando sobre as águas e os discípulos começaram a se perturbar, dizendo, é fantasma. E Jesus diz, não, é eu. E Pedro diz, se és tu, então permita que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou, então vem. Ele começou a andar. Ele começou a andar por riba das águas. No começo ele começou a empolgar. Mas depois ele começou a olhar para o balanço das águas, o vento batendo no seu rosto. E ele começou a olhar. Começou a afundar. Assim é na nossa caminhada. Enquanto estamos olhando para Jesus, está indo tudo bem. Enquanto estamos olhando para Jesus, pode me cair 10 mil ao teu lado, 10 mil ao teu direito. Ele diz, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque ele está olhando para Jesus. Mas a partir do momento que paramos de olhar para Jesus, começa tudo a desmoronar. Mas enquanto está olhando para Jesus, a Bíblia diz, olhai para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa. Então, através de nós estarmos olhando para Ele todos os dias, acordo de manhã, Senhor Jesus, obrigado. Eu entrego meu dia, a minha vida, a minha família, tudo nas tuas mãos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Meu filho não está aqui, mas o Senhor está lá com ele. Meu filho não está onde eu queria que estava, mas o Senhor está lá com ele. Por quê? Porque a tua palavra diz que porque para Deus nada é impossível. E o Senhor está guardando ele. Eu sei que ele está lá, não está nos teus caminhos, mas ele está nas tuas mãos. E eu tenho certeza que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E na hora certa, aleluia, o Senhor vai agir e eu glorifico o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o meu marido não está aqui na igreja comigo, mas o Senhor está lá, porque a tua palavra diz que por mim ele é santificado, ele é alcançado, ele é abençoado, porque eu estou aqui adorando. Então vale a pena confiar. E a maior esperança de uma pessoa, de um crente, não é as bênçãos que recebemos aqui na terra, mas é aquele galardão que nos espera. Certa vez Jesus envia os seus discípulos em missão e eles voltam, todo feliz, todo contente, dizendo, mestre, nos alegramos porque em teu nome expulsamos demônios, nos alegramos porque em teu nome fizemos maravilhas, vivemos, foi curado, milagres aconteceu, e nós nos alegramos. E Jesus diz, não vos alegrei por isso, antes vos alegrai pelo teu nome, está escrito no livro da vida. Então, a maior alegria de um cristão não é a casa que tem, não é o carro que adquire, não é a moto, não é os bens materiais, a quantidade de gado, mas é o teu nome que está escrito lá no livro da vida. De que adianta, a Bíblia fala, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua alma? A Bíblia diz que aqueles que dizem que tem riquezas e não tem Deus, ele é pobre, não tem nada. Mas aqueles que é pobre e tem Deus, ele tem tudo. Então seja feliz porque você tem Deus. E a riqueza do crente está no céu. É a presença de Jesus. Amém? Então, por esta causa, eu me ponho de joelho. Mas coloca com fé, determinação, já determino. Deus, eu coloco meu joelho em cima desta causa e eu já determino a vitória. Porque a palavra do Senhor nos dá base para isso. Mas tem uma coisa também, a Bíblia diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa no teu nome, segundo a tua vontade, ele nos ouve. Então, se for a vontade de Deus, amém. Vai em frente. Primeiro temos que saber se o que pedimos é a vontade de Deus, porque a Bíblia diz, pedides e não recebeste. Por quê? Porque pediste mal.
para desgastar dos teus próprios deleites e concupiscência, mas se pedir aquilo que é vontade de Deus, como ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando a vontade de Deus em primeiro lugar? Busca. Aí pode cair de joelho, e Deus ele vai encaixando tudinho, aquilo que for de ser teu. Quando você está buscando a Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus, está dizendo eu quero é Deus, as demais coisas Deus vai enviando. Quando você procura ser fiel, andar na vontade de Deus, na direção de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de você. Não precisa correr atrás de bênção, não, corre atrás de Jesus, e as bênçãos vão correr atrás de você. Amém? Glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em cada coração. Convido os irmãos a se colocar de pé. Pode fazer a oração, pastor? Aleluia, Jesus. Quero orar por você. Glória a Jesus. Quero